Com certeza eu já falei sobre isso. Quando entregamos a nossa vida a Jesus, passamos a enxergar o mundo com olhos espirituais e não com os olhos do mundo. E isso é natural que transborde para séries, livros, músicas, tudo aquilo. E hoje, esse vídeo aqui é sobre uma análise, um olhar espiritual de uma série super famosa e que na verdade me pegou por outros aspectos diferentes daqueles que as pessoas costumam falar. Mas antes eu te convido a seguir o canal e curtir esse vídeo para que essa mensagem alcance mais e mais pessoas. Olha, eu preciso dizer que eu resisti a assistir a série Ted Lasso, porque tudo que eu ouvia falar era que ela era muito boa, muito engraçada, falava sobre liderança, masculinidade saudável, mas eu não gosto de séries de humor e nem de séries que todo mundo gosta, então por muito tempo eu preferi ignorar, até que um dia, por falta de opção, eu apertei o play. E o que eu encontrei ali não foi só humor, tampouco aula de liderança, como tantos artigos e resenhas destacaram. Eu vi algo muito maior, eu vi graça, eu vi Cristo em Ted Lasso. Muita gente fala das lições de liderança que a série ensina, como ela inspira, como ela transforma homens duros em homens sensíveis, como ela motiva um time desacreditado, e de verdade isso tudo existe, mas não foi isso que me prendeu. O que me prendeu foram os dons do Espírito refletidos em todos os episódios que eu assisti até aqui. Às vezes discretamente, ora escancarados, mas tinha mansidão em meio ao caos, serviço sem esperar aplauso, generosidade que transborda, uma humanidade real com falha, crise de pânico, crise no casamento, frustração, misericórdia para quem não merece e perdão que desarma qualquer rancor. E é fácil se encantar com pessoas que são fortes, que lideram bem, que conquistam resultados. Mas difícil é reconhecer a força de quem escolhe perdoar. Difícil é honrar a força de quem continua vendo o copo meio cheio quando tudo ao redor parece vazio. Difícil é perceber que muitas vezes o maior poder que alguém pode ter é oferecer misericórdia a outra pessoa. Eu me emocionei no último episódio da primeira temporada, sem spoilers aqui. Mas tem uma cena que um personagem faz o pior. Aquilo que qualquer pessoa normal teria todo o direito de guardar mágoa, ressentimento, rancor. A confissão de um erro que o traiu e humilhou. E o Ted, ele poderia ter se afastado. Ele poderia ter respondido com frieza. Poderia isso tudo. Mas ele escolheu perdoar, abraçar, acolher. E aquilo ali me pegou. Porque naquele momento eu vi Jesus ali. E não por religiosidade, mas porque eu vi na tela aquilo que Jesus faz com a gente todos os dias. Ele oferece perdão quando a gente erra, nos abraça quando a gente não merece e acolhe quando deveríamos ser rejeitados. Ele insiste em enxergar as nossas virtudes acima das nossas falhas. E na hora assistindo ali eu pensei, cara, eu quero ser mais assim. Servir mais, amar mais, perdoar mais, oferecer graça para quem não merece. Porque eu também não mereço a graça que eu recebo todos os dias. Eu quero continuar sendo a pessoa que escolhe olhar o copo meio cheio, que enxerga as qualidades antes dos defeitos, que insiste em ver o melhor das pessoas, mesmo quando é muito mais fácil desistir. Porque serviço e sacrifício sempre foram os dois pilares sobre os quais o reino de Cristo se ergueu. E Ted Lasso me lembrou disso. E se isso parece bobo em meio a uma série de humor, então talvez a gente precise se lembrar que o reino de Deus, ele pode e se revela nos lugares mais simples. Até mesmo em uma série de TV. Pois é, Ted Lasso, eu vi Cristo em você. No fim, não é como o mundo diz que é, mas como Jesus diz que é para ser.